te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, no versículo 34 a 9:1. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com seus santos e anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes tiverem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, nessa sexta-feira, ela vem falando, é quase uma continuidade, né, daquilo que nós rezamos ontem, que fala que Jesus, ele pergunta quem ele é. Ele queria saber qual é a nossa resposta, qual é o nosso sentimento, qual é nessa visão dele. E como uma resposta dada de forma positiva é a resposta dos discípulos. E de nós, seguidores de Jesus, precisamos positivamente responder aquilo que Jesus nos perguntou e aquilo que ele é, na verdade. E como seguidores de Jesus, Jesus então ele vê o nosso esforço de querer conhecê-lo para poder segui-lo. E aí então ele questiona para que possamos, na verdade, buscá-lo de uma forma que gera eficiência e que possa nós então fazer realmente um encontro com ele. E aqui ele pergunta se alguém me quer seguir, é um convite, porque somos livres. Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. Então Jesus ele não engana ninguém.
Ele sabe que todo o caminho que nós devemos percorrer é um caminho de dificuldade, de sofrimento, né? Porque se nós olhar até para a própria natureza, se para você colher, você precisa plantar, você precisa cultivar a terra, você precisa cuidar, você precisa pulverizar. Então a colheita ela é farta, mas desde que o tempo da semeadura até a colheita tem ali um grande processo de lutas, de desafios, assim a nossa vida. E então para nós chegar a essa condição de poder colher os frutos que Deus tem para nós preparado, nós precisamos vencer todos os desafios, e eles são bem grandes, são desafios que nós precisamos da força desse próprio Deus para poder vencê-lo. Então aqui fala de uma perca, né? Nós temos que perder. Precisamos, amados, compreender bem o que Deus quer de nós. Imagina só, a nossa vida, ela, humanamente dizendo, ela é muito frágil. Quanto que a gente vê falar de morte? Quanto que a gente vê falar de morte de jovens, de pessoas de meia idade? Quem nos garante que estamos vivos amanhã ou à noite? Como que nós podemos garantir isso? Né? A nossa vida é muito frágil, a gente pode deixar de existir a qualquer momento. E a gente sabe que no fim dessa nossa natureza humana, aí então entra essa natureza divina. Mas para isso precisamos estar aprovados, precisamos estar realmente na presença de Deus. E por isso, muitas vezes a gente busca tanto as coisas do mundo, as coisas materiais, né? O apego às coisas materiais são tão grande, e nós podemos deixar tudo isso de repente aí. Aquilo tudo que construímos, de repente nós deixamos para outros. Então, mas o reino de Deus, por isso que Jesus aqui convida, né, que nós precisamos perder. Então, para entender isso, nós precisamos ter o Espírito de Deus. E esse Espírito, porque nesse mundo, para ganhar, precisa ganhar. Não tem jeito de perder e ganhar. Agora, no reino de Deus, a gente tem que perder para o mundo para ganhar em Deus, é diferente. Mas para nós entender isso é muito difícil, porque nós somos humanos demais. E precisamos compreender que nesse mundo é tudo passageiro. E as nossas lutas são tão grandes para as coisas passageiras, e muitas vezes as nossas lutas para aquilo que é eterno, elas são revestidas de tanta fragilidade, de tanta insignificância. Por isso Jesus hoje corrige, nós estamos livres, ou queremos ou não, ou buscamos o reino de Deus ou não. Se nós realmente queremos buscar o reino de Deus, para termos êxito nessa proposta, nós precisamos realmente deixar tudo e seguir Jesus, tomar nossa cruz definitivamente e segui-lo, porque nesse mundo nós vamos perder para ganhar no reino. É assim mesmo, os desafios são esses. E porque nós não pode perder, amados, aquilo que nós já conquistou. O que nós conquistou? Deus nos deu a vida. Deus nos deu uma alma. Isso é coisa que a gente não compra. Ou a gente ganha de Deus ou não tem. E Deus nos concedeu, e Ele concedeu para nós ainda um caminho que nos leva à eternidade, que nos leva ao paraíso. Quer dizer, aquilo que nós não conseguimos, Deus já nos deu, e nós já temos, e nós não podemos perder. Por isso Jesus convida nós hoje a deixar tudo, a pegar a cruz, a segui-lo, a não se envergonhar dele. Porque muitas vezes nós temos vergonha de Deus, nós temos vergonha de proclamar o reino de Deus, a palavra de Deus. Nós não podemos nos envergonhar da grande verdade que é a palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, que a nossa fé, que possa nos conduzir à presença desse Deus tão amoroso,
esse Deus que nos chama hoje à santidade e à conversão. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.